vocês, gente, como é saber que Cristo está lá intercedendo por você nesse momento, ou intercedendo às vezes pela sua família, intercedendo por um amigo, por um colega, por nós que estamos aqui, para você? Como que é essa sensação de saber que Jesus está ali? Olha, a gente sempre imaginou Deus como sendo um velho barbudo, aquela barba branca, sentado num trono, olhando para baixo, falando assim, você pecou, fogo nele, alguma coisa assim. E a gente fala que tem o anjo que está anotando todas as coisas que a gente faz. Cara, o cara é X9, é dedo duro, velho. E esse tipo de coisa não existe. Na verdade, é completamente ao contrário. Mas isso, a maioria das pessoas não entende até se tornar pai ou mãe. Quando a gente se torna pai ou mãe, tudo que os filhos da gente faz, para a gente é legal. Mas tem hora que os filhos da gente erram também. E quando eles erram, a gente precisa corrigir eles. Por quê? Não é que a gente odeia os caras. Não. Eu tenho filha, eu tenho neto agora. Entendeu? Tudo que eles estão fazendo ali, eu estou vigiando, estou olhando, mas para que eu possa cuidar deles da melhor forma. E não assim, como é que fala? Apontando o dedo na cara deles. Cara, tu é burro e você errou de novo, velho. Não, não é dessa forma. Então, eu entendo Deus como sendo um pai de amor, olhando para a gente e falando assim, velho, eu queria tanto que você viesse morar aqui comigo, mas você está aí nesse mundo perdido. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito? É assim que eu vejo Deus. Um pai amoroso cuidando dos seus filhos. Boa. Já começou, já. Essa visão é absurda. E a galera, realmente, né, é difícil de não pintar. Quando fala de julgamento, de juízo, é difícil não pintar alguém que tá ali, tipo, esperando você vacilar para vir e dar, né? Só que a gente sabe também que esse juízo é bem transparente. Toda vez que eu vou fazer uma reunião lá de vendas, alguma coisa lá na agência, na empresa, a gente sempre fala muito dos dois pilares, que é integridade e honestidade. A gente preza muito por transparência. E cada vez mais aqui, na sociedade, a galera não vem falando muito, né? Não deixou de lado esse valor, infelizmente. Mas é estranho olhar e ver que esse julgamento ele é totalmente transparente, totalmente íntegro, em mostrar a ação, por que ele merece tal coisa, por que ele merece essa outra, por que a gente interviu, por que a gente fez isso, por que a gente fez aquilo, né? E pegando esse gancho também, né, misturando um pouco da pergunta, que tem os dois aqui também para trazer uns pontos de visão, mas por que precisaria ser tão público assim, tão transparente, tão visível para a gente saber esses pontos? Porque a gente sabe, né, que quando Jesus voltar, adiantando um pouquinho os passos aqui, a gente sabe que quando Jesus voltar, a gente vai ficar um tempo lá, em cima, entendendo por quê. Nossa, o João, que ele estava aqui, por que ele não está aqui com a gente de novo? Ele estava lá fazendo muita coisa. Nossa, a Maria aqui, que era a Maria, e está aqui com a gente, e o João não. Tipo, a gente vai ter esse momento, vai ter esse ponto. Mas e por que precisa ser tão transparente? Traz aí. Eu acho que, na verdade, ele não precisa, né? Ele quer ser transparente. Diferente, né? É diferente. Ele não precisa de nada. Tá bem bacana o que o Luiz trouxe. E é bem isso mesmo. Ele tá ali querendo que a gente vai morar com ele, mas assim, ele quer ser transparente, porque ali tem os anjos, né? Que estão desde o começo, viram tudo acontecer, e eles também devem se questionar, e então tá ali. Ele vai fazer todo esse processo, vai mostrar tudo, para tudo ficar claro, não ter dúvida, e não ter que falar assim, mas não, tá tudo aqui, ó. É só você... Qualquer dúvida que você tiver, o pai vai explicar para você. Fica tranquilo. E eu ainda vou um pouco mais a fundo, cara. Eu ainda vou um pouco mais fundo nesse assunto. Se a gente voltar na história, lá atrás, volta tudo, e você vai chegar lá em Gênesis 1, capítulo 1. No início, Deus veio aqui e criou os céus e a terra, beleza. Mas quando ele chegou aqui, a terra já estava formada. A terra já estava aqui. E aí ele veio criar o quê? Somente a vida. Ele veio trazer a vida. E o que aconteceu com esse tipo de coisa? Teve um ser que ficou totalmente enciumado porque não foi convidado para fazer parte da criação. Ele não era um deus, ele era um ser criado. O nome dele era Lúcifer. E ele ficou muito pé da vida e resolveu o quê? Loquear. Ele ficou louco e aí foi fazer guerra. Fez guerra com o próprio Cristo, chamou os outros anjos para ficar junto com ele ali. E ele tem uma capacidade de... Como é que eu posso falar? Persuasão? De persuasão tão forte que de cada 10 anjos, cara, 3 acreditam no cara. E então houve guerra no céu e ele foi expulso.
E a Bíblia é bem clara em dizer isso. Então, quando ele foi expulso, quando ele chegou aqui nesse planeta, ele encontrou um casal completamente tranquilo, de boa, lá no Jardim do Éden. Entendeu? E a hora que ele fez a proposta para Eva, a Eva simplesmente caiu, cara. Entendeu? E quando Eva caiu, Adão foi lá e caiu junto com ela. Nesse momento, então, foi startado um negócio chamado plano da salvação, plano da redenção. E aí, então, um dos próprios deuses, que seriam Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um dos três precisariam vir aqui para poder comprar de novo a raça humana e levá-las de volta, levar essa turma de volta para o céu. Então, esse roteiro que aconteceu aí, a gente precisa saber exatamente em que pé que nós estamos no ponto dessa história. E é por isso que é tão bacana quando a gente fala sobre as profecias. Porque a profecia nada mais é do que um mapa, um guia. E ele vai te mostrando exatamente aonde você está, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer amanhã cedo. Exatamente. Entendeu? Então, quando você consegue estudar esse tipo de coisa e entender sob a luz do próprio Espírito Santo, cara, fica muito fácil você entender que é muito mais fácil se salvar do que se perder. Sim.